Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Eu quero registrar a minha alegria e a minha gratidão a Deus por esta preciosa oportunidade de poder participar convosco desta Escola Bíblica de Obreiros aqui em Curitiba. Minha gratidão também ao pastor Wagner Gabi, presidente deste ministério, que me fez este honroso convite de participar e cooperar com os irmãos. Pastor Wagner Gabi integra o Conselho de Educação e Cultura da CGDB. Tivemos o privilégio de estarmos juntos na comissão julgadora do Crente Bom de Bíblia, uma experiência nova na CGDB, e para mim é uma honra, é um privilégio e grande responsabilidade. Obrigado, pastor Wagner, pela sua deferência e pelo seu carinho. A todos os líderes, pastores e obreiros em geral, a nossa saudação, a todos os alunos, aos irmãos, às irmãs, aos jovens aqui presentes. Deus em Cristo nos abençoe. Amém? Amados, dos temas então que me foi incumbido a responsabilidade, nós vamos iniciar, segundo o cronograma, com a questão de gênero, que está aí na sua apostila, na página de número 7, e nós teremos algumas projeções de slides que os irmãos poderão acompanhar. Por que tratar então sobre esse tema? Questão de gênero, o conceito da ideologia e suas consequências. Nós poderíamos enumerar aqui vários motivos e apresentar diversos argumentos, mas eu quero me ater apenas a 3. Primeiro, a ideologia de gênero é contrária aos princípios cristãos e afronta a doutrina bíblica. Segundo, a ideologia de gênero faz apologia à homossexualidade e faz doutrinação de imoralidade. E terceiro, a Igreja de Cristo é o sal da terra e, portanto, nós precisamos de posicionamento. Amém? São estas as 3 justificativas principais para abordar este tema. Na apostila nós temos uma introdução que eu vou sintetizar na projeção do slide com o nosso irmão lá na sonoplastia. Primeiro vamos ler esse texto de Gênesis 1:37, todos juntos, amados, por favor. E criou Deus Nós temos então a revelação bíblica de que Deus criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. É para nós uma doutrina irrefutável, a inerrância bíblica, a inspiração das Escrituras não deixam nenhuma dúvida de que Deus criou o ser humano. E segundo as Escrituras, Deus criou o ser humano com 2 gêneros. Quais são? Macho e fêmea, homem e mulher, o masculino e o feminino. Este é o princípio bíblico. A ideologia de gênero vem contrariar este princípio bíblico, afrontar esse princípio que nos foi revelado pelas Escrituras. Então vamos ao próximo slide com a seguinte informação. A ideologia de gênero não reconhece que as características físicas e biológicas de alguém devam ser usadas como parâmetro comportamental. Refuta a ideia de que o sexo masculino
deva se comportar como menino e de que o sexo feminino deva se comportar como menina. Então, contrariando o texto bíblico que afirma categoricamente que Deus criou o homem, macho e fêmea, a ideologia de gênero, ou a questão de gênero diz não. Ninguém nasce macho e ninguém nasce fêmea. Todo mundo nasce criança. E depois, de uma certa idade, cada um decide por si mesmo se quer ser homem ou mulher. Esta é, portanto, a principal ideia deste conceito. Vamos adiante. Alegam que o comportamento social esperado de homens e mulheres é estabelecido pela cultura e não pelas questões físicas e biológicas. Assim, o menino é criado para ser provedor do lar somente por ser homem, e a menina é criada para ser cuidadora somente por ser mulher. Então, de acordo com este conceito, as questões físicas e biológicas não interferem no comportamento. Dizem que a construção social é que obriga o homem a se comportar de um modo e obriga a mulher a se comportar de outro modo. Então, queridos, desta maneira, refuta-se aquele conceito antigo, usado pelos nossos pais na nossa educação, de que menino brinca com carrinho, menina brinca com boneca, para que já desde a tenra idade, de acordo com a sua formação física e biológica, possam se comportar no sexo pelo qual foram criados por Deus. Isso é a guisa de introdução. Vamos adiante. Quando é que surge, então, a questão de ideologia? Vamos dividir ideologia e gênero. Uma coisa é ideologia, outra coisa é ideologia de gênero. Bem, a ideologia vai surgir com um filósofo inglês chamado John Locke. Aí está a data em que ele viveu, 1632, 1704, portanto, no século 17. John Locke era um filósofo e ele desenvolveu a seguinte teoria. Ele disse: a mente humana, ela nasce desprovida de qualquer ideia. No instante do nascimento, a mente humana é como uma tábula rasa, ou um papel em branco, sem nenhuma ideia previamente escrita. E isto, irmãos, é verdade. Não há nenhum problema com esse conceito. E é por isso também que a Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar e até depois de velho, ou até depois do passar dos anos, não se esquecerá dele. Porque tudo que nós ensinarmos à criança, ela vai guardar e vai praticar. É por causa disso, queridos irmãos, que a ideologia de gênero quer ser implantada dentro das escolas com as nossas crianças. Porque a mim não convencem mais, porque já tenho maturidade e experiência. Mas aquele que está em desenvolvimento ainda, a criança é uma tábula rasa. O que nós ensinarmos a ela, ela vai reproduzir. Tem um ditado popular que é muito verdadeiro que diz: a educação vem da onde? Vem do berço, vem de casa. Então, o pai e a mãe são os responsáveis pela formação do caráter de seus filhos. O pai e a mãe que ensinam o filho ou a filha a serem honestos, a serem educados, a serem íntegros, a serem sinceros, a temerem a Deus, a viverem de acordo com os preceitos cristãos. Por isso a ideologia de gênero pretende
doutrinar nossas crianças, ensinando para elas que elas não são macho e nem fêmea, que não são nem meninos e nem meninas, que são apenas crianças e que têm o direito de escolher depois se querem ser homem ou se querem ser mulher. É neste aspecto, então, que esta plenária tem a sua importância, pelo cuidado que nós devemos ter com as nossas crianças, os nossos filhos, netos, bisnetos, parentes e amigos. Bem, a ideia, então, de John Locke vai ser desenvolvida, aperfeiçoada por Destutt et Tracy. Vamos ao próximo slide, por obséquio. E Destutt et Tracy vai, como filósofo da França, ele vai conceituar ideologia. E o conceito, os irmãos podem acompanhar aí na sua apostila, na página 7, no segundo parágrafo, a informação diz o seguinte: ideologia, segundo parágrafo. A palavra é composta por vocábulos gregos eidos, que indica a ideia, e logos, ou logos, com o sentido de estudo e raciocínio. De modo, então, singular, significa o conhecimento sobre as ideias. Então, ideologia, no modo geral, é isto. É o conhecimento de um conjunto de ideias. E ideologia, por si só, não é um problema. Toda a nossa vida é composta de ideologias. Tem ideologia cristã, tem ideologia anticristã, tem ideologia política, tem ideologia apolítica e toda sorte de ideologia. Quando é que a ideologia, então, começa a perder o seu sentido originário, formado por John Locke e por Destutt et Tracy? Ela começa com o marxismo. Vamos ao próximo slide, então. Os irmãos sabem que, em 1848, dois filósofos alemães, chamados de Karl Marx e Friedrich Engels, escreveram uma obra chamada O Manifesto Comunista. E, a partir desta obra, a ideia e o conceito de ideologia vai servir ao socialismo ou ao comunismo. E, para Karl Marx, há uma problematização em relação ao trabalho e ao empregador. Karl Marx vai basicamente, estamos fazendo aqui, irmãos, uma introdução que é importante. Ele vai basicamente dividir a sociedade em duas classes. A classe do proletariado, que é a classe dos trabalhadores, e a classe da burguesia, que é a classe dos empregadores. E ele vai estabelecer, então, o que se denomina de luta de classes. Na concepção de Karl Marx, há uma luta de classes permanente na sociedade, de um lado trabalhadores, de outro lado burgueses. E Karl Marx disse que a ideologia, então, ela é utilizada para sobrepujar uma classe. Os empresários usam a ideologia para manter seus funcionários no cabresto. Por exemplo, o empresário paga um mau salário e diz ao seu funcionário: agradeça a Deus porque você ainda tem esse salário, porque há uma fila enorme de pessoas que não têm salário nenhum. Então, Karl Marx achava que a ideologia era usada nesse propósito. E desde então, do comunismo e do socialismo, as sociedades estão se degladiando entre si, divididas em estes dois grandes grupos. O Brasil também não ficou de fora. Nós demos um jeito tupiniquim na teoria marxista, principalmente nas últimas eleições presidenciáveis no Brasil, quando a mídia brasileira desenvolveu um conceito e trouxe para a sociedade
essa divisão de classes, quando, em lugar de nós termos proletariado e burguesia, nós tínhamos no Brasil os mortadelas e os coxinhas. Não sei se os irmãos recordam disso. Coxinha é o burguês e mortadela é o trabalhador. Bem, a teoria marxista, irmãos, ela não fica apenas nessa questão de ideologia econômica. Escute, isso é importante. O marxismo, ele é ateu. O marxismo é antibíblico. O marxismo é anticristão. O marxismo é uma filosofia de governo e de práticas contrárias a todo e qualquer princípio e valor cristão. E eu quero deixar isso bem claro aos irmãos. Não há nenhuma possibilidade de harmonia entre cristianismo e marxismo. Ou você é cristão, ou você é marxista. E eu estou falando aqui, claro, quando faço uso dessa expressão, eu costumo usar, como não é do meu feitio, mas costumo usar a credencial, porque às vezes as pessoas não querem crer. Eu sou filósofo, graduado em licenciatura de filosofia pela Universidade Federal do Goiás, e fui professor do ensino médio na escola pública, dando aula de filosofia e sociologia. E eu sei do que estou dizendo. O marxismo não tem nenhuma relação com o cristianismo. E, lamentavelmente, nós temos no meio cristão muitos irmãos que, ou por desconhecerem, ou por teimosia, que amam o marxismo e o defendem. A universidade pública brasileira, quase toda ela, é marxista. E os nossos jovens, alunos universitários, são bombardeados pela ideologia marxista na escola pública, e não apenas no nível superior, inclusive no ensino fundamental e médio. Basta quem quiser olhar os livros que são adotados pelo Ministério da Educação e obrigados a serem estudados pelos alunos em sala de aula. Bem, a ideologia, então, desta luta de classes, que foi idealizada por Karl Marx, vai ser reformulada por um outro filósofo e político, agora um italiano, chamado Antônio Gramsci. Pode passar o slide aí, amigo, por favor. Página 8, queridos. Gramscismo. Século agora 19. O que vai dizer Antônio Gramsci? O filósofo e político italiano Antônio Gramsci reinterpretou Marx, enquanto Karl Marx aprofundou os seus estudos na área da economia e na crítica aos meios de produção capitalistas. O Gramsci, ele vai dar atenção especial às ideias e à cultura como campo estratégico de lutas. Então, Gramsci, ele escreve algumas obras, como o Caderno do Cárcere, ou os Cadernos do Cárcere. Ele foi preso, ele tentou tomar o poder pela luta armada, junto com o grupo que ele pertencia, e acabou na prisão na Itália, e lá ele escreveu essa obra, dizendo: não se toma o poder pelas armas, está errado.
se toma o poder por meio da ideologia, se toma o poder convencendo as pessoas de que a sua ideia é melhor e superior. E aí o Gramsci desenvolveu uma coisa chamada senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é fazer com que todas as pessoas pensem igual, que todas as pessoas tenham a mesma ideia e o mesmo conceito sobre determinado assunto. E então ele desenvolveu uma coisa chamada senso comum modificado. Ele escreveu nessa obra de que deveriam, quem quisesse conquistar o poder pela ideologia, mudar o senso comum. Inverter. O que é certo passa a ser errado. E o que é errado passa a ser certo. Como fazer isso? Ele enumera uma lista de estratégias. Primeiro, usar todas as pessoas influentes do país. Pessoas que estão na mídia. Pessoas que alcancem grande número de espectadores, como jornalistas, políticos, atrizes, atores, cantores, músicos e tantas outras pessoas que possam, de alguma maneira, influenciar a opinião pública. O senso comum fica modificado. Por exemplo, homossexualidade. A homossexualidade, meus irmãos, biblicamente, é uma ofensa contra a santidade de Deus. A homossexualidade está na lista dos pecados de imoralidade. E quem pratica a homossexualidade não herda o reino de Deus. Mas escutem, a homossexualidade faz parte da lista de pecados imorais, não é a única. Não herda o céu não apenas aquele que pratica a homossexualidade. Não herda o céu quem comete adultério também. Não herda o céu quem comete a prostituição ou a lascívia. Porque o apóstolo São Paulo, inspirado por Deus, ele relaciona os pecados da imoralidade, que não são apenas homossexualidade. Tem o adultério, como já citei, tem a prostituição, tem a lascívia. Então nós, os cristãos, não somos contra a homossexualidade. Nós somos contra o pecado da imoralidade, que abrange a homossexualidade e o adultério e a prostituição e todos os seus desdobramentos. Quem pode dizer amém? Amém. Então nós não somos homofóbicos. Não há nenhum problema em declarar que a homossexualidade é pecado. Bem, a homossexualidade, então, por ser um valor não cristão, vinha sendo aceito pela sociedade como um mal que deveria ser corrigido. Mas quando o senso comum entra em ação, o senso comum é modificado. E as pessoas começam a se pronunciar acerca da homossexualidade. Por que estamos tratando da homossexualidade? Porque a ideologia de gênero é apologia à homossexualidade. É incentivo à prática da homossexualidade. É doutrinação para levantar homossexuais. Bem, quando o senso comum passa a ser modificado, então cria-se o homem coletivo. Todo mundo agora pensa igual. O homem coletivo, ele se pronuncia assim: eu não vejo problema, eu não vejo mal, eu não vejo razão para se combater a prática, e os políticos e os jornalistas e os atores e as atrizes vão na mídia e todos dizem, e todos falam, e todos concordam. E se alguém discordar? O senso comum foi modificado. Hoje, a cultura brasileira do senso comum modificado é de que a homossexualidade é normal, é uma opção. E ponto final.
O que acontece comigo que penso diferente? O que acontece com a igreja que pensa diferente? Vamos ao próximo slide, então. Depois que se criou o homem, aí está o homem coletivo. O homem coletivo, então, é a nova cultura, é a nova maneira de pensar. E não é só da homossexualidade que existe uma nova cultura, um novo modo de pensar. O divórcio também. O divórcio, biblicamente, está autorizado em dois casos. Autorizado, permitido. Não é mandamento. A declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo 24, que trata sobre a família, trata essa questão. Então, no caso de adultério, ou no caso de abandono do lar. Mas a prática do divórcio hoje, inclusive no meio cristão, não é apenas por esses dois fatos. O divórcio está banalizado em muitos lugares, porque o senso comum foi modificado. E agora eu pergunto aos irmãos, nós, enquanto cristãos, vamos nos submeter à ideologia que modifica o senso comum e passamos a viver o politicamente correto, ou nós fomos chamados por Deus para defender a fé que uma vez foi dada aos santos? Amém? A nossa posição é de defesa da doutrina cristã. Nós não podemos viver o senso comum modificado e o politicamente correto. Quando eu me refiro aqui nesta noite, eu estou com toda a liberdade que me foi concedida pelo presidente da igreja, de tratar o tema com os irmãos, porque o politicamente correto já adentrou também os nossos arraiais. Pregadores, muitos e não poucos, ocupam os púlpitos das igrejas no politicamente correto, no senso comum modificado, cujas mensagens são apenas de autoajuda, cujas mensagens trazem apenas a teologia da prosperidade. E a mensagem do Evangelho e a pregação da santidade e do arrebatamento da igreja e do pecado que precisa ser confessado e abandonado, não há mais espaço, porque isso não agrada ao público. O politicamente correto invadiu, porque eu não posso falar contra o divórcio, porque uma parte do meu auditório está com o problema. Não este auditório, estou falando de modo geral. Então, os pregadores ficam acuados. Quando o senso comum é modificado e é formado o homem coletivo e todo mundo pensa igual, ou concorda com a ideia, o que fazer então? Eu perguntava, com quem pensa diferente? E aí vem o próximo tópico. Vem o patrulhamento ideológico. Pode pular aí, querido, por favor. Mais um. Patrulhamento ideológico. O que é o patrulhamento ideológico? Ele tem como objetivo desqualificar quem faz oposição ou pensa diferente. O propósito é desprestigiar quem se manifesta em contrário à ideologia. As pessoas que oferecem resistência são estigmatizadas e acusadas com termos pejorativos, tais como fundamentalista, homofóbico, preconceituoso, machista, racista, dentre outros temas. Desse modo, se constroem muralhas invisíveis que amordaçam o cidadão que, temeroso de censura, tem a sua liberdade de expressão cerceada pelas grades do politicamente correto. Então eu não posso falar que a homossexualidade é pecado, porque isto é politicamente incorreto. E se eu falar, imediatamente eu serei alvo do patrulhamento ideológico que vai me taxar de homofóbico, preconceituoso, fundamentalista, dentre outros termos pejorativos. Eu estou conseguindo me fazer entender, irmãos? Amém? Então, a ideologia, ela começa lá com John Locke, no século XVII, dizendo que a mente humana é uma tábua rasa,
um papel em branco que qualquer informação que colocar a mente humana recebe. Destudo et trace vai aperfeiçoar esse conceito, dizendo então que o conhecimento de ideias é que precisa ser colocado na mente humana. Karl Marx e Friedrich Engels vão usar o conceito no comunismo, dizendo que esse conhecimento de ideias tem que ser então formatado na mente das pessoas, de maneira que uma classe deve sobrepujar a outra pela ideologia, e ele alegava que os burgueses faziam isso em relação aos trabalhadores, e Antônio Gramsci vai usar esse conceito para dizer que o poder deve ser tomado numa sociedade, fazendo exatamente isso. O conhecimento de ideias ou ideologia deve mudar o senso comum, criar o homem coletivo e assim dominar uma sociedade ideologicamente, sobre qualquer aspecto, sobre qualquer ideia. Transformado o homem coletivo, quem ousar discordar será alvo do patrulhamento ideológico. E o que isso tem a ver então com gênero? É o que nós vamos ver a partir de agora. A ideologia, ou todo esse conceito ideológico que vai ser utilizado na questão de gênero. Porque, irmãos, escute só, a ideologia, ela não é só questão de gênero, eu já falei, tem a ideologia política. Daqui a pouco, um grupo que tem a mídia na mão, que tem o acesso às comunicações, divulga uma ideia que é abraçada pelo senso comum. Na área da política, na área da saúde, na área econômica e em qualquer área. Ideologia é isto. E a de gênero, o que é então? Vamos lá, vamos entrar no assunto. Ideologia e identidade de gênero. A palavra gênero tem origem no grego genus, ou genos, significa raça. Na concepção da lógica, o termo indica espécie. Usualmente deveria ser o masculino e o feminino. Nesse sentido, a expressão gênero é inofensiva. Porém, na sociedade pós-moderna, tal significado é desvirtuado em ideologia de gênero. Essa ideologia também é conhecida como ausência de sexo. Esse conceito, como já dito, ignora a natureza e os fatos biológicos e alega que o ser humano nasce sexualmente neutro. Afirmam, então, que os gêneros masculino e feminino são construções culturais impostas pela sociedade. Agora, a ideologia está a serviço do gênero. Nós vamos mudar o senso comum. Qual é o senso comum? Deus criou o homem, macho e fêmea. Todos os cristãos sabem disso. Sim ou não? Mas eu tenho que mudar esse senso comum. Eu tenho que dizer que não é bem assim. Eu tenho que dizer que ninguém nasce macho e fêmea, mas que todo mundo só nasce criança. E que o fato do menino ter nascido com órgão genital masculino não faz dele um homem. E o fato de que uma menina tenha o órgão genital feminino não faz dela mulher. Eu tenho que mudar esse conceito. Como eu faço isso? Usando a ideologia de gênero. Como que eu modifico o senso comum? Usando pessoas influentes para falarem isso o tempo todo, para concordarem com essa ideia. Então, políticos, jornalistas e atores e atrizes e cantores e tudo mais, e professores, eu uso tudo que eu puder. Quando eu conseguir mudar esse conceito, todas as pessoas que ainda resistirem à ideia e não concordam com esse conceito agora modificado, com o politicamente correto, como que eu ataco essas pessoas? Eu uso o patrulhamento ideológico para
destruir a moral, para destruir o caráter, para destruir a integridade desse alguém, para desqualificar essa pessoa. E de que maneira? No caso da questão de gênero, desqualificando como homofóbico, como preconceituoso e fundamentalista. Desse modo, então, irmãos, escute só, o Brasil, a cada 10 anos, elabora o Plano Nacional de Educação, chamado PNE. Em 2014, no Congresso Nacional, como os irmãos ouviram aqui, na leitura da apresentação, pela misericórdia do Senhor Jesus, eu estou em Brasília, na capital federal, presidindo uma igreja que Deus me confiou já há 17 anos. E acompanho muitas das votações do Congresso Nacional que interessam à igreja. E quando eu digo a igreja, é a igreja cristã no Brasil. E pela misericórdia do Senhor Jesus, estou no Conselho de Educação da CGDB há alguns anos, presidindo esse importante conselho de nossa igreja, da qual o pastor Wagner Gabi faz parte. Então é meu dever, como presidente do Conselho de Educação, acompanhar, junto ao Congresso Nacional, qualquer modificação ou tentativa de modificar a educação em nosso país. Então, em 2014, por força e imposição do Conselho Nacional de Educação, que pertence ao Ministério da Educação, o MEC, desejaram os doutos que fosse inserido no Plano Nacional de Educação a ideologia de gênero, para que fosse ensinado em todas as escolas de nosso país, tanto das séries iniciais, quanto ensino fundamental e médio, que ninguém nasce macho, e ninguém nasce fêmea, e que todo mundo nasce criança, e que depois cada um poderá, por si só, decidir se quer ser macho ou fêmea. E estava lá, no Plano Nacional de Educação, para os próximos 10 anos. Houve movimentação, então, de vários segmentos da sociedade, segmentos cristãos, a Assembleia de Deus, a Convenção Geral, o Conselho de Educação, a Comissão Parlamentar, não só evangélica, como também católica, que se posicionaram contra essa postura. E olha, irmãos, o Plano Nacional de Educação, ele é votado no Congresso, é uma lei federal, que precisa de aprovação dos deputados federais e dos senadores. E aqui eu quero abrir um pequeno parêntese. É claro que eu não vou conseguir concluir essa plenária hoje. Nós teremos outras oportunidades no cronograma para falar aos irmãos. Mas existe uma parcela considerável de cristãos que diz o seguinte: eu não voto em crente para ser político. Respeitado a opinião de cada um, eu quero dizer aos irmãos aqui nesta noite que Deus é soberano, está no controle de todas as coisas, nada acontece sem a sua permissão, e Ele usa os instrumentos que quiser. E graças ao nosso bom Deus, Ele usou a Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional, inclusive a Frente da Família, formada por evangélicos e católicos cristãos, para impedir que a ideologia de gênero fosse aprovada no Plano Nacional de Educação. Amém? Não foi aprovado. Mas não foi assim, tão simples. Houve audiência pública, houve debates, houve passeata, houve patrulhamento ideológico, com força, de toda sorte, ações judiciais, batalhas das mais diversas. A mídia tomou partido a favor da ideologia de gênero, a mídia se posicionou contra a igreja,
A mídia cunhou a Frente Parlamentar Evangélica de ser homofóbica, de ser fundamentalista, mas vencemos. Porém, amados, escute só, vencemos, o Plano Nacional de Educação foi aprovado, promulgada a lei sem a ideologia de gênero. Porém, os defensores e militantes da ideologia de gênero, escute, que aparelharam o Estado está aparelhado com a ideologia de gênero. Logo depois da aprovação, foi realizado lá em Brasília o CONAI. CONAI é uma espécie de Congresso Nacional de Educação, que é promovido pelo Ministério da Educação. E o CONAI decidiu, nesse congresso, depois que o Congresso Nacional reprovou a ideologia de gênero, eles decidiram, então, que a lei federal não permitiu ideologia de gênero, mas que nos estados, quando fossem votar os planos estaduais de educação, deveriam ser inseridos de novo a ideologia de gênero. Porque em cada estado acontece a mesma coisa que no Congresso Nacional. Tem que votar lá na Assembleia Legislativa Estadual o que os alunos vão aprender nos próximos 10 anos, de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Educação. E aí foi travada outra batalha nos 27 estados brasileiros, para que não fosse aprovada a ideologia de gênero. E desse modo, eu pergunto aos irmãos, quem é que numa Assembleia Legislativa tem poder de voto? Quem vota? Eu voto. O senhor vota, a senhora vota? Quem vota na Assembleia Legislativa Estadual? O deputado estadual, só ele que vota. Então, meus irmãos, será que mesmo que a igreja não precisa ter representantes? Será que é verdade essa falácia que se divulga? O nosso Deus, Ele é poderoso, tem autoridade no céu e na terra, Ele é o Senhor de tudo e de todos, mas Ele levantou homens e mulheres na terra para serem instrumentos usados em suas mãos, inclusive na política. E nós temos nas Escrituras exemplo de Daniel como governador da Babilônia, José, governador do Egito e tantos outros. Eu não vou entrar em mérito de corrupção e não vou entrar em mérito de escândalos, porque lamentavelmente eles existem. Eu só estou compartilhando com os irmãos os fatos que nós vivemos nos últimos anos. Então, em 2015, os planos nacionais de educação foram votados em todos os estados e, de novo, a Assembleia de Deus, segmentos evangélicos, educadores cristãos, frentes de família, homens e mulheres, cidadãos de bem, pais, se mobilizaram, clamaram, intercederam, oraram, se manifestaram, escreveram artigos, se posicionaram, e Deus deu vitória. Nenhum estado brasileiro aprovou a ideologia de gênero. Nenhum. Acabou? Não, não acabou. Eles são extremamente mobilizados. Então, eles foram para os municípios. Existe o chamado PME, Plano Municipal de Educação, que aprova, no caso agora os vereadores do município, quais serão as disciplinas, os conteúdos que serão aprendidos pelos alunos nas escolas públicas do município. Os irmãos sabem que são mais de 5.500 municípios no Brasil. E foi mobilizado todos eles para que colocasse ideologia de gênero, então, no município. E outra vez, as pessoas que estão envolvidas,
que estão comprometidas com a educação, que têm valores e princípios cristãos, como é a nossa querida Assembleia de Deus, que hoje ultrapassa a casa de 22 milhões de membros nesse país, e que tem homens e mulheres em todos os segmentos da sociedade, todos os níveis e camadas sociais. E nós trabalhamos, o Conselho de Educação da Convenção Geral, os Conselhos de Educação estaduais, e graças a Deus, na maioria esmagadora dos municípios de nosso país, a ideologia de gênero não foi aprovada. Bem, amados, encerrou? Não, é por isso que nós estamos tratando do tema. Não parou. Não conseguiram, por meio da legislação em vigor, o PNE, que é o Projeto Nacional, o Plano Nacional, que é uma lei federal, os planos estaduais são leis estaduais, os planos municipais são leis municipais. E então surgiu uma ideia no Ministério da Educação chamado BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Quantos aqui são educadores, professores, que atuam no magistério, que estão em sala de aula ou coordenam? Tem alguns irmãos. Bem, irmãos, o Plano Nacional Comum Curricular, ou a Base Nacional Comum Curricular, idealizada pelo Ministério da Educação, pelos doutos que, lamentavelmente, são de ideologia marxista, incluíram na Base Nacional Comum Curricular a ideologia de gênero. De novo, agora, 2017, ano passado. E eles foram extremamente capciosos. Colocaram a ideologia de gênero para ser tratada na disciplina de História. O professor de História ia tratar a ideologia de gênero. Mas esse grupo de pessoas que estão trabalhando, fiscalizando, lendo e acompanhando, plotaram e fizemos barulho. Já existe um Plano Nacional de Educação aprovado. Como vai ser inserida ideologia de gênero? Na disciplina de História. Não sei o que e tal, desconversa daqui, desconversa de lá, volta para o MEC, volta para o Conselho Nacional de Educação, volta para a Câmara Superior de Educação, volta para debate. Aí vem de novo à disposição do público. Foi retirado, não tem mais. Aí vai lá na disciplina de História, não tem mais. Jogaram em filosofia. E assim foram fazendo. Depois vai para a biologia. Depois vai para o ensino religioso. E o que acontece nesse meio tempo? As pessoas que estão defendendo os valores e princípios cristãos, dizendo, não se deve fazer apologia à homossexualidade na sala de aula. Não se deve ensinar às crianças que elas não são macho, que não são fêmea. Não se deve confundir a mente das crianças. Essas pessoas, esses educadores, esses cristãos, esses pastores, esses líderes, esses homens e mulheres de Deus no Brasil inteiro que estão levantando essa bandeira, foram alvo do patrulhamento ideológico. Ora, se nós estamos trabalhando para impedir a aprovação, nós somos automaticamente inimigos. E nós passamos a ser, então, os homofóbicos, os preconceituosos, os fundamentalistas, e etc, e tal. Agora, meus irmãos, alguns companheiros se calaram, com medo do patrulhamento ideológico. Porque, infelizmente, esses militantes, irmãos, eles não têm ética, esses militantes
não se importam em destruir a moral de alguém. Eles aniquilam a vida das pessoas. Conseguem demitir professores de sala de aula. Conseguem arruinar a carreira de alguém. Muitos se calaram. Temerosos, com justificativa plausível até. Vai perder o emprego, vai sustentar a família como? Muitos foram encurralados. Mas alguns mantiveram a voz em alto e bom som, batalhando, buscando audiências públicas, conversando com parlamentares, e depois de muitos embates, de muita discussão, de muitas ofensas e acusações nas redes sociais, ano passado, 2017, finalzinho de novembro, início de dezembro, a Base Nacional Comum Curricular para o ensino fundamental, para séries iniciais de ensino fundamental, foi aprovada sem a ideologia de gênero. Amém? Mas será que acabou? Não acabou. O recesso parlamentar aconteceu, férias escolares, e agora, no dia 17 de janeiro, para surpresa de todo mundo, o Conselho Nacional de Educação, que pertence ao Ministério da Educação, expediu uma resolução dizendo o seguinte: quando começarem as aulas agora, em alguns lugares já começaram, as crianças, os alunos do Brasil, de qualquer nível, séries iniciais, fundamental e médio, poderão requerer e exigir que sejam matriculados na escola com o seu nome social. Sabe o que é isso? Ideologia de gênero disfarçada. A criança é um menino em casa. Ele é o João Pedro em casa. Mas na escola ele quer ser Jussara. Espero que não tenha ninguém com esses nomes aqui. É só um exemplo, tá, irmãos? E, pasme, irmãos, a resolução diz que independe de decisão judicial. E a escola é obrigada a matricular a criança no nome social. Quem é menino pode usar o nome de menina. E quem é menina, usar o nome de menino. Ele vai ter o nome social na matrícula, vai ter o nome social no boletim escolar e vai ter o nome social na lista de chamada. E o corpo docente da escola e os seus coleguinhas e funcionários da escola deverão tratar a criança pelo seu nome social, sob pena de homofobia e preconceito e tudo mais. Está em vigor. O excelentíssimo senhor ministro da Educação homologou a resolução. E ela está em vigor. Então vejam, queridos, será que esse tema não é relevante? Será que nós não temos que nos preocupar com a doutrinação de nossas crianças na escola, da apologia ao pecado? Os irmãos já perceberam que quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, sobre as obras da carne, qual que é a primeira lista de pecados que lá aparecem? A primeira lista dos pecados são os pecados de imoralidade. Sabe por quê? A Bíblia diz que todo pecado é cometido para fora do corpo, mas a imoralidade, ou a prostituição, ou a homossexualidade, ou o adultério, é praticado no próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. É por isso o ataque.
destruir o corpo que é templo do Espírito Santo, profanar o corpo que é templo do Espírito Santo, ofender a Deus diretamente. Esta é a ideia. Está nas Escrituras claramente. Todo pecado é fora do corpo, menos a prostituição, ou o adultério, ou a homossexualidade, que é o pecado de imoralidade. Ele é no corpo. Mancha o templo do Espírito Santo. Eles querem ensinar nossas crianças sobre isso. E o que nós vamos fazer agora? Quando o recesso parlamentar já acabou, já começou, as aulas escolares vão começar, e nós vamos ter que agir. E o que nós vamos fazer? Revogar a resolução? Alguém estará disposto a revogar? A frente parlamentar evangélica terá força para tal? No ano eleitoral? Será que estaremos dispostos a colocar a nossa cabeça na guilhotina para defender a fé cristã? O ministro da Educação tem autoridade e autonomia para revogar, basta querer. Mas ele tem vontade política de fazê-lo? Quem vai dar ordem para ele fazer? Porque essa resolução, escute, mas não é lei. Não foi aprovado no Congresso. A resolução é uma prerrogativa do ministro da Educação. Ele tem essa autoridade de fazer resoluções. E ele fez. E vai ficar assim? Então, nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos clamar para que Deus possa levantar homens e mulheres que estejam dispostos a defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Porque a ideologia de gênero não é apenas essa questão de querer ensinar as crianças que o biológico com que ela nasceu, ou a sua formação fisiológica não está relacionada com os comportamentos. Mas, sobretudo, a ideia da ideologia de gênero é promover a prática da homossexualidade em nossa nação. É isto. E, por fim, eu não estou terminando esta plenária, nós vamos continuar amanhã. Tem muita coisa ainda para ver. A ideologia de gênero está presente na arte, está presente na música, está presente nos programas de auditório, ela está presente nos filmes, ela está presente nas novelas, ela está presente agora nesse famigerado programa, um reality show chamado Big Brother Brasil. Eu não sei se os irmãos acompanharam, mas foi escolhida uma família não tradicional da cidade do Rio de Janeiro para integrar o Big Brother Brasil. E os telespectadores deveriam escolher dentro dessa família 2 pessoas para continuar no programa e 2 para saírem. E essa família não tradicional, o pai de 40 e poucos anos de idade beija a filha de 20 anos na boca. E ao vivo são transmitidas cenas de obscenidade. E sabe o que foi que o povo votou? Para que o pai e a filha continuem no programa, e a mãe e o outro saíram. A ideia é modificar o senso comum, modificar a família tradicional. A ideia é promover o incesto. Irmãos, amanhã nós vamos ver as artes no Brasil que estão sendo expostas com apologia à homofobia, à homossexualidade, à pedofilia, à necrofilia, etc. E eu encerro, então, minha participação de hoje, fazendo apenas um lembrete. Um dia,
o rei Herodes recebeu em seu palácio, como de outras vezes acontecia, no período de veraneio, a visita de seu irmão Filipe. Filipe era casado com uma mulher chamada Herodias. E Herodias era uma mulher imoral, gananciosa, ambiciosa, e ao estar no palácio do cunhado Herodes, percebeu que o seu cunhado era muito mais rico e mais poderoso que o seu marido. Quando Filipe voltou para a casa do veraneio, a sua esposa Herodias ficou morando com o irmão dele. Então Herodes passou a ter a cunhada como amante. Um assíntio, uma afronta à cultura judaica, porque Herodes está ali, na Judéia. E sabe qual foi o sacerdote que esteve no palácio real para condenar a atitude imoral de Herodes? Ninguém. Sabe quais dos levitas estiveram lá para condenar a atitude imoral de Herodes? Nenhum. Herodes tinha muito poder, e alguns daqueles sacerdotes e levitas tinham sido nomeados por ele. Muitos deles comiam na mão de Herodes. Mas havia um homem de Deus na Judéia. Havia um profeta do Altíssimo, que não andava passeando na corte, nem dependia do palácio. Andava pelo deserto, se alimentava de mel e de gafanhotos. Tinha alma livre. E ele se apresentou diante de Herodes e disse: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Despede-a, manda-a embora. E Deus está à procura de João Batista, de homens e mulheres que possam condenar o pecado, que não estejam comprometidos com o politicamente correto, e nem acuados pelo patrulhamento ideológico, mas que estão dispostos a defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Pela sua ousadia, pela sua coragem, pela sua fidelidade a Deus, João Batista foi encerrado no cárcere. A Escritura diz que Herodes o visitava frequentemente com a ideia de libertá-lo. Mas a ideia de Herodes em libertar João Batista estava na seguinte condição: deveria o profeta parar de lhe causar problemas, questionando a sua imoralidade com Herodias. Esperava Herodes receber de João propina, esperava calar e silenciar João em nome ou em troca da liberdade. Mas a integridade de João Batista não estava à venda. A comunhão com Deus não podia ser negociada. A integridade espiritual não podia ser comprada. E todas as vezes que Herodes o visitava, João lhe perguntava: já mandou embora a Messalina? E continuava preso. Sabendo disso, numa noite em que Herodes festejava seu aniversário, como os irmãos conhecem a história, e eu vou sintetizar porque o horário não espera. Ela pediu a cabeça de João Batista por intermédio da sua filha, e trouxeram então a cabeça de João num prato, numa bandeja, porque falar a verdade e denunciar o pecado lhe custou a cabeça, literalmente. E quando levaram a Jesus a notícia de que João, o Batista, tinha sido decapitado no cárcere, então João recebeu o testemunho do próprio Deus, o reconhecimento do próprio Deus. E o que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, quando escuta a notícia, ele fala claro, em bom som: em verdade vos digo, que dos nascidos de mulher,
Não há profeta maior que João Batista. Custou-lhe a cabeça no cárcere, mas reconhecido foi pelo próprio Deus, o maior dos profetas que já pisou nessa terra. E Deus está em procura de profetas desta envergadura. Deus os abençoe, queridos. Muito obrigado pela vossa atenção. Quem pode glorificar a Deus? Aleluia. Pastor, o senhor me autoriza a orar? Fiquemos em pé, meus amados. Vamos levantar um clamor aqui nesta noite. Deus está em busca de profetas, de homens e mulheres que possam se colocar na brecha para denunciar o pecado, para ser o sal da terra, para anunciar o evangelho verdadeiro e genuíno, custe o que custar. Deus, Ele é o nosso Senhor. Levante a tua mão para o céu e ore comigo. Amado Deus e eterno Pai Santo, Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, na abertura desta escola bíblica de obreiros, nos apresentamos no teu altar para dizer, como o profeta Isaías: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a fazer a tua vontade, e tal qual João o Batista, proclamar o teu evangelho verdadeiro e genuíno, sem, ó Pai amado, negociar a fé. Ó Deus, abençoa-nos e guarda-nos e protege-nos, para que sejamos atalaias nesta última hora, para a glória e louvor do teu nome. Oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.